Olá, bom dia! Quarta-feira, 7 de maio de 2025. O futuro da Igreja nas mãos de 133 cardeais. Guiados pelo Espírito Santo, eles vão eleger o Papa de número 267 na história da Igreja Católica. O conclave já começou com a missa na Basílica de São Pedro às 10 horas na Itália, 5 da manhã pelo horário de Brasília. A primeira votação vai acontecer a partir das 4h30 no horário local, perto do meio-dia aqui no Brasil. A expectativa é que ainda na parte da tarde aqui no Brasil tenhamos a primeira fumaça na chaminé da Capela Sistina. O mundo todo se volta para a cidade eterna. E nossa equipe em Roma acompanha tudo e quem traz os detalhes é a nossa correspondente Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia. Bom dia, boa quarta-feira. Hoje às 10 horas da manhã no Vaticano, 5 da manhã pelo horário de Brasília, no altar da Confissão, localizado acima do túmulo do primeiro Papa, São Pedro, foi realizada a missa para a eleição do novo Papa, que marca também o início do conclave. A celebração na Basílica São Pedro foi presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re. Para comentar sobre essa celebração é que eu converso com o padre William Guimarães, ele é sacerdote da comunidade Canção Nova. Padre, um momento importante que é a eleição de um novo pontífice, iniciado com o ponto alto da nossa fé, que é a missa, não é mesmo? Bem-vindo. Com certeza, essa missa ela é muito especial porque ela marca a abertura do conclave, por isso ela é presidida pelo decano do Colégio Cardinalício e ela é concelebrada somente pelos cardeais. Os padres participam, os bispos participam, mas a concelebração ela acontece somente pelos cardeais, justamente pelo marco que ela é desse momento tão importante em que eles estão prestes a entrar no conclave que elegerá o novo Papa. E o cardeal, na sua homilia, ele iniciou dizendo que após a ascensão de Cristo ao céu e enquanto aguardavam o dia de Pentecostes, todos os apóstolos perseveravam, unidos em oração com Maria, e ele disse também que é exatamente isso que os cardeais vão fazer, ou seja, é um clima de oração nesse momento também, né, padre? Com certeza. Entre eles existe, de fato, uma comunhão espiritual nessa mesma intenção de invocar a luz e a presença do Espírito Santo para iluminá-los. Mas o cardeal destacou bem isso também. O povo de Deus, a igreja no mundo inteiro, deve participar ativamente desse momento através da oração. Destacando a passagem do Atos dos Apóstolos, quando Maria se reuniu com os apóstolos no dia de Pentecostes, o cardeal fez como que um apelo para que também a igreja do mundo inteiro esteja unida em oração a eles nesse tempo que é um tempo tão importante. Verdade, padre. O cardeal destacou também na sua homilia, né, fazendo uma relação com isso que o padre William trouxe para nós, que os cardeais se sentem unidos a todo o povo de Deus, com o seu sentido de fé, de amor ao Papa e de espera confiante. Porque cada cardeal, né, os 133 cardeais representam um país, ou seja, vem de várias partes, eles se unem a nós e nós nos unimos a eles em oração. É isso mesmo. Nós precisamos entender que não é simplesmente a eleição de um chefe de Estado ou de uma autoridade meramente do ponto de vista humano. Não, a igreja é um organismo também espiritual. E existe sobre o Papa uma autoridade espiritual dada diretamente por Deus, que passa pela mão dos cardeais eleitores. Por isso, a importância de fato de um clima espiritual e também de uma comunhão de oração por parte de toda a igreja. E de acordo com o cardeal Re, entre as tarefas de cada sucessor de Pedro, conta-se a de fazer crescer a comunhão. Padre, comente sobre isso. De fato, a comunhão que precisa existir na igreja no meio de todas as suas diversidades, né? Em todas as diferenças que a igreja tem entre os leigos, entre os padres, bispos, pastores da igreja. Dentro dessa diversidade, que é a riqueza da igreja, o Papa deve ser de fato um homem que promove a comunhão. Essa palavra comunhão, nós ouvimos aqui na homilia do cardeal Re,
mas também ao longo das congregações, das 12 congregações que aconteceram nos últimos dias e que prepararam o conclave, essa palavra voltou sempre, como um perfil do novo Papa, um homem realmente de unidade e de comunhão para a igreja e para o povo. Em outras palavras, o cardeal também frisou que não é uma simples sucessão de pessoas, mas é sempre a atualização da missão do apóstolo Pedro, né? É bonito ver essa sucessão na igreja, não é isso, padre? Essa eleição de um novo pontífice. É mais do que a sucessão do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, do Papa João Paulo II. É a sucessão de Pedro, o primeiro apóstolo, o primeiro Papa da igreja. É por isso que tudo se dá aqui, nesse território onde ele foi martirizado, onde ele está sepultado, porque foi sobre Pedro que nosso Senhor confiou a autoridade da igreja e a partir dele também os seus sucessores. E ao final, o cardeal confiou todo esse momento, né, ao final da sua homilia, a intercessão da Virgem Maria, né? Ele que começou dizendo que os apóstolos estavam lá nos cenáculos reunidos com Maria, né? E também que esse vai ser o momento que eles vão estar reunidos ali em oração. Ele confiou também esse momento à Virgem Maria. Nada mais do que justo, não é, padre? Com certeza. A mãe da igreja, a rainha dos apóstolos, aquela que acompanhou a igreja nascente, como o cardeal citou na homilia hoje, e aquela também que continua patrocinando a igreja com seu cuidado materno, a sua intercessão. De fato, a Virgem Maria, ela é uma grande protagonista da vida da igreja e, de maneira especial, desse conclave. Obrigada, padre, pela sua participação. É isso. Mais informações, a gente volta a qualquer momento na nossa programação. É a canção nova no coração da igreja. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Danúbia. Mais de 1 bilhão de fiéis católicos estão na expectativa pela escolha do novo líder da Igreja Católica. Praça São Pedro, coração da igreja, 7 de maio de 2025. Segurança reforçada, mas a calmaria pela manhã ainda não expressava o tamanho da expectativa que pulsa no coração dos fiéis católicos nos 4 cantos do mundo. Tantissimo emozionati che aspettiamo questo evento. Aguardamos com grande entusiasmo este evento e esperamos que aconteça o mais breve possível, para que tenhamos um novo Papa. E desejamos paz e que ele continue no caminho do Papa Francisco, disse o fiel católico da região da Calábria. Ideias de quem pode ser o novo pontífice também circulam pelos bastidores da praça. Falam de um cardeal da África, né? Como um possível novo Papa, né? Mas também que, como faz tempo que não tem um Papa italiano, que volte a ser escolhido um Papa italiano, né? A turista americana acredita que o novo Papa vai trazer novos fiéis para a igreja. Acho que ele vai trazer muita gente nova para a igreja, porque como vai ser um novo Papa, ele provavelmente vai conectar mais pessoas no mundo todo. E acho que muito mais pessoas vão se interessar em saber quem é o novo Papa, especialmente porque o último faleceu recentemente. Então, acho que vai atrair muita atenção e com atenção vai atrair mais pessoas. Este outro americano espera que o novo líder da Igreja Católica seja capaz de unir o mundo. Sabe, acho que o mundo se tornou um lugar muito dividido. Há muito sofrimento, guerra e divisão nos países, entre os países. Espero que tenhamos alguém que possa vir a curar isso, unir as pessoas e realmente espalhar uma mensagem de amor e união, em vez do ódio e da divisão que estão acontecendo ao redor do mundo. Antes de ingressarem no conclave, o pedido dos cardeais foi para que sigamos em oração. Pedir a ação do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e, através dos cardeais, eleger um novo bispo de Roma, que será o Papa, do 167º. Esperamos que nós possamos estar sempre dóceis à ação do Espírito Santo e, quanto antes, possamos chegar à conclusão qual que é o novo pontífice. Para isso, pedimos as orações de vocês. Contamos com suas orações, que Deus abençoe vocês. A oração deve sustentar os cardeais durante o conclave. Esse foi o pedido feito pelo Colégio Cardinalício. Aqui em São Paulo,
As missas no Santuário São Judas Tadeu estão sendo realizadas nessa intenção. A repórter Aline Mércio está por lá e tem as informações. Bom dia, Aline. Bom dia, Sidney, a todos que nos acompanham. Exatamente 7 missas serão rezadas hoje aqui na intenção pelo conclave. E a gente vai conversar agora com o vigário paroquial do santuário, Padre Crispim Teixeira. Bom dia, Padre. Por que é importante que os fiéis rezem pelo conclave nesse momento? Bom dia, Aline. Primeiro, é importante porque, diferente das outras formas de eleição, a Igreja se reúne no Espírito Santo a fim de escutar os seus apelos e também de ser conduzida por ele. É importante também porque, como nós não podemos votar numa eleição, isso fica a cargo dos cardeais. A nossa participação fiel e ativa e consciente se dá através da nossa oração, já que somos membros dessa igreja. E uma terceira possível resposta seria porque, através da nossa oração, nós renovamos o nosso compromisso com a igreja, nós renovamos o nosso compromisso com o magistério que é ensinado pelos nossos pontífices ao longo desses anos. Para quem não sabe, como que eu posso rezar pelo conclave? De que forma eu posso rezar pelo conclave? As orações que nós podemos realizar, a oração ao Espírito Santo, a participação da missa, a adoração eucarística, até mesmo através de jejuns, de penitências do Rosário, a Virgem Maria, são formas de oração que me ajudam também a estar unidos nesse momento tão importante da Igreja, que é o conclave. Muito obrigada, Padre. Então, quem quiser participar da missa aqui no Santuário de São Judas Tadeu, ainda acontece no dia de hoje uma missa na Igreja Nova ao meio-dia, depois às 3 da tarde e às 7h30 da noite. E na Igreja Antiga, que é essa que a gente está agora, às 5 da tarde. O Santuário de São Judas fica na Avenida Jabaquara, número 2682, na zona sul de São Paulo, bem pertinho aí da estação São Judas do metrô. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, anunciou uma campanha de oração pelo conclave a partir de hoje. De Brasília, a Liana Nunes tem os detalhes dessa iniciativa. Bom dia, Liana. Bom dia a você e a todos. A iniciativa chamada Conclave Tempo de Oração começa nesta quarta-feira e convida os fiéis de todo o país a se unirem em oração pelos cardeais eleitores. A CNBB propõe que comunidades, paróquias e famílias rezem durante todo o período da sé vacante, reforçando o caráter espiritual e também de unidade da igreja neste momento decisivo. A oração você encontra, está disponível ali no site da CNBB. E agora sobre o clima político em Brasília, nesta quarta-feira também está prevista uma caminhada na esplanada dos ministérios pedindo pela anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro. A iniciativa foi denominada ali de Caminhada Pacífica pela Anistia Humanitária. A organização promete então uma manifestação sem confrontos e com forte esquema de segurança. A expectativa dos organizadores é reunir cerca de 2.000 pessoas, entre parlamentares, também influenciadores e familiares de presos. Volto com você. Obrigado, Liana. Nesta quarta-feira tem alerta para baixa umidade do ar na região central do estado de São Paulo, no oeste de Minas Gerais e no interior do Nordeste, onde a umidade fica abaixo dos 30%. Acompanhe a previsão do tempo em todo o país. No Rio Grande do Sul, a chuva ganha força na região das Missões, onde tem possibilidade de temporais. Chove também no oeste e na faixa central do estado gaúcho. Já para Santa Catarina e Paraná, não há previsão de chuva. No sudeste, pode ter chuva fraca no norte fluminense, no litoral e no extremo norte capixaba. Nas demais áreas, tempo firme. No centro-oeste, a chuva se concentra no norte de Mato Grosso. Tempo firme e seco, com baixa umidade do ar, nas horas mais quentes do dia, em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. No norte, chove em quase toda a região, com destaque para Roraima, onde podem ocorrer temporais.
Nas demais áreas, deve ter pancadas de moderada a forte intensidade. E no Nordeste, chuva forte na área costeira da Bahia e de Sergipe. Tempo instável com pancadas isoladas nos litorais de Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A seguir, o passo a passo desse primeiro dia de conclave. A gente volta em instantes. O Boletim de Notícias está de volta com informações direto do Vaticano. Após a missa que deu início ao conclave, os cardeais vão seguir para a Capela Sistina daqui a pouco, por volta das 11h30 aqui no Brasil, 4h30 da tarde em Roma, onde realizam a primeira votação. O Rodrigo Luiz tem os detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que acompanham o Boletim de Notícias da Canção Nova, chegando com as atualizações aqui do Vaticano. Vocês acompanharam aí já as notícias sobre a missa da manhã e agora a gente fala dos próximos passos para iniciar então de verdade, oficialmente, o conclave. E para falar disso, eu converso aqui com o padre Antônio Hofmeister, da Arquidiocese de Porto Alegre, que trabalha aqui no Vaticano. Olá, padre, sua bênção. Que bom estarmos juntos, levar as atualizações de tudo o que acontece aqui no coração da igreja. Exatamente. Dentro de menos de 3 horas aqui pelo nosso horário de Roma, os cardeais iniciarão a procissão de ingresso no conclave, não é? E então teremos a primeira tarde, né? É prevista para essa tarde apenas uma votação, porque o processo será um processo longo. Eles se reúnem na Capela Paulina, fazem uma breve oração, depois da Capela Paulina, passando pela Sala Régia, eles fazem a procissão de ingresso no conclave, ou seja, ingresso na Capela Sistina. Depois que todos ingressam e tomam seus lugares, o cardeal decano faz o juramento longo e após ele, cada cardeal tem que sair do seu lugar em procissão, seguindo a ordem de precedência, ir até a Bíblia que estará aberta, os Evangelhos, o livro dos Evangelhos que estarão abertos e prometer fazer o voto e jurar cumprir aquilo que foi expresso no juramento, né? O juramento do sigilo, ou seja, de não revelar nada sobre a eleição do pontífice, nada sobre o conclave. Após todos os 133 cardeais eleitores terem feito seu juramento, então o mestre das cerimônias pontifícias dirá o famoso extra omnes. Todos os que estão ali, o coro da Capela Sistina, os cerimoniários, saem da Capela Sistina, fica apenas o mestre das cerimônias litúrgicas, que é quem diz o extra omnes, todos fora, fecha as portas da capela e, após ele fechar as portas da capela, haverá uma meditação que será dirigida pelo cardeal Raniero Cantalamessa. Ele não é um dos eleitores, ele é um cardeal já com mais de 80 anos, mas que fará uma meditação para os cardeais. E depois ele e o mestre das cerimônias pontifícias se retiram, deixando na Capela Sistina somente os 133 eleitores, que farão primeiro um sorteio, para ver quem são os escrutinadores, os revisores e os infirmares. São 3 de cada classe, são 9 cardeais que serão sorteados. E depois passar a votação, um por um também levando o seu voto e fazendo uma pequena oração que é: tendo a Cristo por testemunha, prometo que dou meu voto para aquele a quem julgo deve ser eleito. Padre, para a gente finalizar, essa votação ela é anônima, sempre foi assim na história da igreja? Não, antes havia a proibição de um cardeal votar em si mesmo. Portanto, nós vemos algumas cédulas antigas que hoje estão no museu, do início do século XX, que o cardeal tinha que escrever o nome dele, ou seja, o nome de quem estava votando, e o nome do cardeal em quem ele votava, para que depois fosse conferido e que nenhum cardeal tivesse votado em si mesmo, o que invalidaria uma eleição. Depois, por um tempo, para solucionar esse problema, os papas decidiram então colocar uma maioria, o voto anônimo, e a maioria necessária de 2/3 mais um voto. Se o cardeal votasse nele mesmo, não teria problema. E hoje não é mais proibido,
é apenas um pouco antiético, né? O cardeal votar nele mesmo, né? Mas não é proibido e, portanto, não precisa se conferir, o voto é anônimo. Obrigado, Padre Antônio. De nada. Um abraço, Deus abençoe. Amém. E lembrando que esses votos e as anotações, elas são queimadas. E aí, a fumaça preta, ela tem um produto químico quando o cardeal não foi eleito Papa e quando sai a eleição do novo Papa, então a fumaça branca lá na Capela Sistina. São essas informações, volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Rodrigo. Agora a gente muda de assunto, porque a Índia promoveu ataque ao Paquistão após mortes de turistas na região da Caxemira e escalada do conflito no Sudão aumenta a crise no país africano. Veja os destaques internacionais. A Índia declarou ter atingido 9 locais no Paquistão. Segundo autoridades indianas, as regiões serviam de infraestrutura para grupos terroristas paquistaneses. Os ataques são uma resposta aos assassinatos de 26 turistas hindus na região da Caxemira indiana, ocorridos no mês passado. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, se reuniu com ministros do país. Segundo o governo, a ofensiva contra a Caxemira paquistanesa visa prevenir novos conflitos na fronteira com o Paquistão. Familiares dos turistas mortos dizem que a Índia vingou seus parentes. Já o Paquistão nega envolvimento nessas mortes. Segundo o porta-voz militar do país, nenhum dos locais atingidos eram usados por militantes terroristas. As Forças Armadas paquistanesas afirmaram hoje que vão responder aos ataques da Índia, no momento, no local e com os meios à sua escolha. No Sudão, a capital é atingida por drones pelo 4º dia consecutivo. As Forças Armadas sudanesas rebatem os ataques a uma base naval do país. Porto Sudão é uma cidade estratégica do Mar Vermelho. Na segunda-feira, uma investida das forças de ataques rápidos a uma instalação de armazenamento de petróleo provocou um grande incêndio. Na terça, os ataques foram feitos a instalações portuárias e ao aeroporto. As ofensivas na capital agravam ainda mais a crise humanitária, já que a cidade abriga milhares de deslocados. Sob o tema Acolher e Aceitar o Outro e Renunciar a Si Mesmo, como Jesus pediu, acontece em Fortaleza, Ceará, a Assembleia do Condomínio Espiritual o Irapuru, o Céu. O evento, que começou na segunda, reúne membros de 23 instituições e vai até a tarde de hoje. O Céu, como é chamado o maior condomínio espiritual do mundo, é composto por 23 instituições e comunidades religiosas, que têm ali suas residências e locais onde desenvolvem atividades espirituais e sociais. O Céu compreende cada vez melhor a sua missão na igreja, local, na igreja universal, o que nós somos. Por que fomos chamados por Deus, para que vivemos, por que o céu foi criado. Uma inspiração que nos faz viver nessa unidade de carismas, são muitos carismas, são 23 comunidades, mas nós crescemos juntos e transformamos as nossas dificuldades em amor. E essa geração de vida não é geração de vida só aqui nas nossas comunidades, ela é feita para a igreja. De acordo com um dos idealizadores do condomínio, Frei Hans Stapel, que também é fundador da Fazenda Esperança, o testemunho cristão é um dos pontos fundamentais para que haja unidade. Devemos aprender a deixar Deus ser Deus e fazer a nossa parte, querer bem um ao outro, acolher o outro, renunciar às vezes a si mesmo, para a unidade se torna visível. Para o arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, o céu é um exemplo de partilha aos moldes dos primeiros cristãos. O céu, para mim, é a realização plena do capítulo 2º do livro dos Atos dos Apóstolos. Tinham tudo em comum, era um só coração e uma só alma. Então o céu é para nós aqui em Fortaleza essa soma pelas instituições que aqui estão e de um modo especial por aquilo que as instituições fazem. Ou seja, o céu aqui de Fortaleza é, de algum modo, uma fisionomia daquilo que nós desejamos quando chegarmos também no céu. A Canção Nova é também membro do condomínio e é representada nesta assembleia pela formadora-geral da comunidade, Vera Lúcia Reis. E nessa experiência da partilha, da comunhão, do conhecimento, da cooperação de um carisma com o outro, alargarmos o processo da evangelização.
porque o mundo não precisa só de um testemunho de uma pessoa. Hoje o mundo precisa do testemunho da santidade de toda uma comunidade. A edição de hoje fica por aqui, mas ao longo da nossa programação, você acompanha todas as informações direto do Vaticano, no site, nas redes sociais, no rádio, na TV. Todo o sistema Canção Nova de Comunicação está mobilizado em deixar você bem informado sobre a eleição do Papa. Obrigado pela companhia, rezemos pelo conclave, Canção Nova no coração da Igreja.